compartilhar com vocês. O texto que está em Provérbios, vou esperar a pastora chegar ali para projetar para vocês. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Diga assim comigo. Vocês já ouviram essa frase? Mente sã, corpo sã. É isso? Mente sã, corpo sã. Às vezes a gente quer que o nosso corpo seja sã com a mente adoecida. Seja o que você vai dar certo. E não adianta você ir para a academia fazer igual o pastor. Estou vendo que o pastor está na academia? Não adianta ir para a academia se a mente estiver adoecida. O corpo vai ficar até bonito, até formoso, mas não vai render nada, porque a mente está adoecida. Diz assim esse texto, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina o quê? A vida. Em outras versões diz, pois dele procede as fontes da vida. Tá bem? Ok, baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero louvar o teu nome, bendizer a ti, te agradecer, Senhor Deus, pela reunião dos santos que acontece esta noite. Obrigado, Senhor Deus, porque em tudo que já foi feito aqui, eu percebo a tua presença. Eu te pedi no início desse culto aqui, orando com o ministério, que o Senhor derramasse uma unção diferente sobre este lugar esta noite. E eu sinto essa unção, Pai amado. Eu sinto que a tua presença já domina este lugar, já domina esse ambiente. Nós rendemos glórias ao teu santo nome. Pai amado, obrigado, porque eu sei que o Senhor recebeu tudo aquilo que dedicamos a Ti, os louvores, os gestos, o mover, o abrir e fechar de boca, Senhor Deus, a intercessão, o levantar de mão, Pai amado. Todo louvor, toda honra, toda glória pertence a Ti. Mas queremos humildemente te pedir que o Senhor agora fale aos nossos corações. Aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração, na minha alma, que o Senhor possa estar esta noite, Senhor Deus, externando ao coração de cada pessoa que está aqui. Eu te peço em nome de Jesus, sabe? E eu acho interessante quando a gente ora, a gente fala muito de coração. Coração. E o texto diz assim, guarde o quê? Guarde o quê? O coração. Mas sabe, é porque a Bíblia, ela trata a raiz da nossa alma, que é a nossa mente, ela trata como coração, sabe? Então, todas as vezes que você vê na Bíblia tratando de coração, na verdade, ela está tratando da mente. Mas ela trata, quando ela fala do coração, quando ela fala especificamente do coração, não é o coração que pulsa, que bate, mas é porque ela fala do emocional da mente, sabe? Dos sentimentos que a mente produz e do emocional. E é isso que ela está falando, guarde. Guarde isso, porque são dessas coisas que procede, sabe o quê? As fontes da vida. Nós o tempo todo nós somos impulsionados, sabe, pelos nossos sentimentos, sabe, pelas nossas emoções e pela nossa razão. A grande pergunta que fica é, quem é que domina a tua vida? O problema é que, na maioria das vezes, nós nos deixamos ser dominados, sabe pelo quê? Pelas nossas emoções. É muito fácil, é muito fácil a gente ver as pessoas sendo dominadas pelas suas emoções. Você quer ver uma coisa? Alguém te chateia, você, de uma maneira irracional, você age ou reage pelas suas emoções. Quando você recebe um grande presente, uma grande, você reage pelas suas emoções. Não é a razão que sabe, sabe, o coração palpita, você sente alguns arrepios, você sente alguma coisa diferente acontecendo no corpo e você se emociona. As suas emoções dominam você, os seus sentimentos dominam você. Agora, o desafio é a gente submeter as nossas emoções, os nossos sentimentos à nossa razão. Sabe por quê? Porque a ordem do apóstolo Paulo, inclusive perante Deus, não é que a gente haja pelas emoções e pelos sentimentos. Ele diz, Romanos 12, verso 1, ele diz que tem que ser um culto racional. Mas me diz uma coisa, não é bem verdade que a gente gosta daquele culto que a gente sente um arrepio que vem lá de baixo, subindo pelas costas. Aí a gente já associa isso ao quê? À presença de Deus. Eu senti um arrepio. Eu senti um negócio diferente. E quando não sente nada disso, Deus não está presente? E quando não tem nenhum arrepio, quando não tem nenhum... sabe? Deus não está presente? Eu creio que Deus se preocupou muito em nos ensinar a ter os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa razão, a nossa mente guardada
nele, porque ele sabe que é exatamente nesse ponto, bem aí, que Satanás vai o tempo todo trabalhar para, sabe o quê? Para te destruir, para te paralisar, para te fazer desistir, para te abalar. É nesse ponto do sentimento e da emoção que Satanás ataca. E é preciso que a razão domine sobre as emoções e o sentimento. Por isso é que o grande sábio, Salomão, está dizendo, acima de tudo, ou seja, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, ou seja, guarde as suas emoções, porque são delas é que originam a vida. Ei, uma emoção faz alguém vibrar, pular, gritar, mas uma emoção faz alguém sucumbir em choro, em pranto e se trancar no quarto. Tudo está ligado à emoção. E se você não submete a sua emoção a quem deve submeter de fato, e se você não tem o controle nem o domínio sobre ela, deixa eu te falar uma coisa, você é escravo das emoções. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero que vocês entendam o seguinte, que quem domina as tuas emoções consegue dominar a tua alma. Aquilo que domina as tuas emoções é o que domina a tua alma. Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 12. Nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus hoje. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, peço-vos pela misericórdia de Deus que ofereçam um corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso não é maravilhoso? Poder oferecer a Deus o nosso corpo, essa matéria, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de você. Olha, quando ele diz assim, oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, ele está pedindo que, porque toda vez que a gente pensa em sacrifício, a gente se lembra logo aquelas ofertas que eram oferecidas nos altares do passado, né, onde pessoas botavam animais sobre uma pedra e matavam e ofereciam a Deus. Mas de repente é isso que Deus está dizendo assim: ei, mortifica esse teu corpo e oferece sacrifício a Deus. Pastor, o que isso tem a ver com o domínio da mente? Tem tudo a ver. O apóstolo Paulo diz: essa atitude é que é o culto racional de vocês. É quando vocês conseguem ter domínio sobre os seus impulsos, sabe? Sobre os seus desejos. Quando você consegue ter domínio sobre as vontades que procedem deste corpo. Se você oferecer em sacrifício, você tem que oferecer de uma maneira que ele se torne um corpo santo e uma oferta agradável a Deus. Às vezes a gente vem para cá, presta culto a Deus, levanta as mãos, canta louvores, dá glória a Deus, um fala em línguas estranhas da pular, outro profetiza do outro lado, e outro tem um movimento, e tem tudo aquilo, a canção é bonita, a harmonia é bonita, e tudo, mas o corpo não está sacrificado. E sabe que culto é esse? É um culto irracional, é um culto movido pelas emoções. Eu estou andando meio cheio desses cultos. Não que eu acho impossível a gente estar na presença de Deus e não se emocionar, porque Deus ele surpreende a gente, sabe? Mas não pode ser a minha emoção que me leve a prestar culto a Deus, mas tem que ser a minha razão. Vocês estão entendendo? Eu estou sendo claro? Tá? Este provérbio ele lembra a gente da necessidade da gente ser vigilante. Ele está dizendo aqui: sejam vigilantes. Né? Tomem cuidado daquilo que é os sentimentos e as emoções de vocês. Sabe por quê? Porque é daí que procedem as decisões de vocês. Eu aprendi uma coisa que aquilo que ocupa a nossa mente é o que decide as nossas vidas. Vocês querem ver isso? Tá? Se eu sou um homem que passo o tempo todinho enchendo a minha mente com pornografias, facilmente eu vou ser escravo do sexo, da imoralidade.
E mesmo que eu queira pensar nas coisas de Deus, minha mente está muito ocupada pela pornografia. E aí, eu até fecho os olhos e oro. Mas durante o meu fechar de olhos, a minha oração, a minha mente é assaltada por um pensamento ruim, maldoso, malicioso, imoral. Sabe por que isso? Porque aquilo ali só surge na minha mente porque eu já coloquei. A palavra de Deus, inclusive, ensina isso. Ele diz, olha, que o pecado ele só procura uma ocasião, uma oportunidade. Por isso é que Jesus Cristo ele vem e afunila mais essa questão do pecado. Ele disse, ouvistes que foram dito aos antigos, não adulterarás. Porém, eu te digo, qualquer um que olhar para uma mulher e pensar ruim e a desejar, já adulterou. Sabe por que é isso? Porque Jesus Cristo sabia que o campo de domínio do homem e da mulher para pecar está aqui, ó, na mente. E se a gente encher a nossa mente com o que não presta, a gente vai ter resultados ruins. Imagina se nós enchemos a nossa mente de tristeza. Pense comigo. Você enche a sua mente de tristeza. Como é que enche de tristeza? Você começa a lembrar só de situações tristes o tempo todo. E você não reage. E você começa a trazer memórias de que, mas puxa, quando eu lembro, quando eu penso, aí o teu coração vai ficando triste. Quando você enche teu coração de arrogância, ou quando você enche o teu coração de amargura, de ódio, de raiva, de rancor, e às vezes até de vingança, sabe o que vai acontecer? Você facilmente vai ser um alvo, sabe, fácil da falta de perdão. Sabe por que tem pessoas que não perdoam? Porque vivem com seus corações, as suas mentes. Coração, quando eu falar coração, entendam as suas emoções dominadas por sentimentos que não são bons. Raiva, ódio, tristeza, amargura. Meus queridos, cuidado com o que entra. Eu acho que assim como a gente cuida da saúde física, e eu tenho me preocupado muito com isso, cuidar da minha saúde física. Aí eu acordo cedo, vou para a academia, eu fico me inspirando no Ramon, que ela está com os braços tudo malhadão. Ramon, vocês não viram o Ramon, eu não lembro. A gente não consegue lembrar de quem Ramon era, né? Antes. E Ramon um dia coloca lá uma foto lá do começo, né? Aí agora ele incentivou a Thaís, eu vejo ele e a Thaís. Tudo certo. Não, Thaís? Cuidado. Chega de manhã cedo na casa de Eric. Você não vai encontrar Isabel. Porque Isabel está onde? Na academia. Você acha que Isaías, quando sai do trabalho, ele perde tempo? Não. Ele vai para a academia e ainda posta lá. E eu acho isso legal, e a gente precisa fazer isso, porque, assim, ó, a gente cuida da nossa saúde física, mas a gente precisa cuidar da saúde das nossas emoções, do nosso coração. Se a gente fizer uma coisa e esquecer da outra, a gente não está fazendo nada. Tá? É morrer na praia. É nadar e morrer na praia. E se tivesse de escolher entre cuidar de uma coisa e de outra, eu diria, cuide da saúde emocional. Mas não se espelhe nisso para dizer assim, pastor, disse que é para eu cuidar só da mente. Vou ficar em casa então comendo banana com farinha, e não dá certo. Porque você pode ter uma mente excelente, mas se tiver um corpo prostrado numa cama, não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Então, cuidado com o que você está enchendo o baú das suas emoções. Tá? Cuidado com o que você lê, cuidado com o que você ouve, cuidado com seus pensamentos, sabe? Com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente permite que entre na nossa mente e que desce para as emoções, ou seja, que desce para o coração. Não é bem verdade que o Senhor nos ensina que o que contamina a gente não é o que entra, mas é o que sai. Não é verdade? Se você põe aí Mateus 15, 11. Se você ler lá, Jesus está
Jesus está falando de uma série de situações e ensinando as pessoas, e aí ele foi meio que tirado dele assim, poxa, está permitindo que os discípulos dele comam, eles não lavam as mãos, não sei o que tem, e eles estão pensando nisso. Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês, o que contamina, não é o que entra pela boca que torna o homem puro, mas é o que sai da boca. Isso sim torna o homem puro. Eu achei interessante. Pastor, então peraí, o que contamina não é o que entra, então eu posso, mas é o que sai, mas só sai aquilo que já entrou. Então por isso a gente tem que tomar cuidado com o que entra. Sabe por quê? Porque se você ler lá em Mateus, se você voltar uns 2 capítulos antes, ou 3, Mateus 12, você vai ver o Senhor Jesus no verso 33. O Senhor Jesus dizendo assim, mas precisamos lembrar, certo? O Senhor Jesus diz assim, olha, uma árvore boa, é assim que diz? Uma árvore boa dá o quê? Fruto bom. E uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore boa é reconhecida pelo quê? Pelo fruto que dá. Aí no verso 34, diz assim, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração, está cheio. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ei, vocês acham que vocês podem ser bons? Como é que vocês podem ser bons se vocês estão enchendo o coração de vocês de coisas ruins? Lá no capítulo 15, ele não está dizendo assim, que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai? Sim, é o que sai, porque quando você sai, sabe, a maldade que destila da tua boca, das suas atitudes, dos seus pensamentos, contamina não só você, mas contamina todos que estão em volta. Agora, deixa eu te ensinar uma coisa aqui, meu querido. Aquilo que sai da tua boca, que sai dos teus pensamentos, que sai das suas atitudes, é fruto daquilo que já entrou. É fruto daquilo que já entrou. E por isso é que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A pergunta é, de que é que você está enchendo a tua alma, os teus pensamentos e o teu coração? Eu costumo dizer que dentro de nós existem assim 2 leões ferozes lutando o tempo todo. O leão da carne e o leão do espírito. Quem é que vence na batalha? Sempre numa batalha vence o mais forte. E quem é o mais forte? Aquele que está melhor alimentado. Às vezes a gente diz assim, pastor, eu vou jejuar, ok? Jejum é uma atitude espiritual ou não é? Tem coisas que a gente só vence no jejum, não é isso? Ok, está tudo certo. Agora, tem gente que está passando fome, dizendo que está jejuando. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem gente que faz simplesmente o seguinte, pastor, como é que é o jejum? Assim, eu vou ficar com fome da hora que eu acordo até da hora do dia. E eu digo, ok. Pastor, pronto, isso é o jejum? Eu digo, não, isso é passar fome. Isso não é o jejum. Jejum tem propósito. Tem que ter propósito. Você não entra no jejum, a menos que até aqueles que fazem o jejum intermitente tem um propósito. Tem ou não tem? Tem um propósito. Jejum tem propósito. Agora, se você quer que tenha um propósito espiritual, você tem que ter resultados espirituais, você precisa ter propósitos espirituais e atitudes espirituais. Sabe por quê? A ideia do jejum, deixa eu dizer para vocês qual é a ideia do jejum. Quando surgiu a ideia do jejum, é simplesmente mortificar a carne, o corpo. Olha só, quem aqui é da área da saúde? Área da saúde, área da saúde, área da saúde. Ok. O que vai acontecer com o meu corpo se eu der todo dia uma alimentação balanceada para ele exercitar? O que vai acontecer com ele? Normalmente, naturalmente. Vou ter um corpo saudável, não é isso? O resultado é porque eu tenho um corpo saudável. E um corpo saudável, sabe o que ele produz? Ele produz hormônios. É ou não é? Na medida certa, é ou não é? Nada de mais e nada de menos. O corpo saudável ele produz hormônios na medida certa. E os hormônios é que estimulam os desejos do corpo. É que faz eu sentir desejos por sexo, por comida, por uma série de coisas. Não é? Alegria e tudo.
Quando você tira o alimento do corpo, você está mortificando, você está enfraquecendo ele. Está entendendo? Agora, se você faz isso de um lado, mas não resolve do outro, está tudo fraco. Você vai morrer de inanição, não só espiritual, mas como física. Para ter sucesso e para ter efeito, você vai ter que mortificar um e alimentar outro. Exemplo de Jesus. Jesus orou por quantos dias depois que foi batizado? E o Espírito levou para o deserto. Quem o levou? Para quê? Para jejuar? Não, para ser tentado. Ah, eu vou ser tentado? Qual é a arma que eu vou usar? Eu vou jejuar e orar. Observe que ele jejuou e orou. Agora, olha só como é que ele vence. Como é que ele vence? Satanás vem e ataca ele. Deu chicotadas em Jesus? Não. Ei, jogou pedra em Jesus? Não. Deu tapa em Jesus? Deu soco em Jesus? Fez alguma coisa? Não. Satanás vem e ataca onde? Na mente. E aí diz assim, ei, por que tu não transforma essas pedras em pães? Quando foi que isso aconteceu? Foi no segundo dia do jejum? Foi no terceiro? No quarto? Não. 40 dias ele jejuou, orou, aí a Bíblia diz, aí ele sentiu fome. Ué, se ele sentiu fome, Satanás não ia oferecer outra coisa, não sei o quê, comida. Porque ele está fraco. Mas então, dá ordem. Aí ele disse, não, mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem. Mas de quê? De que vive o homem? De que vive o homem? Do que você está enchendo o baú das tuas emoções, do teu coração? Aí Satanás disse, ok, ganhou essa. Aí Satanás disse, te atira daqui, porque também está escrito que vai dar, né, ordem aos anjos, e ele disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí Satanás coça a cabeça e diz, poxa, para aí, ele estava com fome, eu ofereci comida para ele aceitar, ele quer cair na minha pegadinha. E aí ele está meio tonto, meio assim, eu vou aproveitar para fazer ele se jogar daqui de cima. Mas aí não deu certo. Ah, mas tem uma coisa que todo homem quer: poder, sucesso, status. Aí Satanás pega ele, leva ele para o pináculo do templo, lá no mais alto, e mostra. Está vendo tudo isso? Deixa eu dizer uma coisa, Satanás nunca vai te oferecer aquilo que ele não é dono. Ele só oferece aquilo que ele é dono. Eu sei que às vezes a gente tem aquelas palavras, São Luís é do Senhor Jesus, o Brasil é... Não, meu querido. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, diz que o príncipe desse mundo é Satanás. Então, deixa eu dizer uma coisa, o mundo pertence ao maligno. Não, meu filho, é a Bíblia que diz que o mundo, a Bíblia diz, o mundo, o próprio Jesus, né? O próprio Jesus é quem diz. Não é Jesus quem diz que o príncipe deste mundo, quem é? Quem é o príncipe? Príncipe é o quê? Governo. Quem é o que governa? Ele diz que é o que? Satanás, Jesus é quem está dizendo isso. E ele não vai oferecer aquilo que ele não tem. Quando ele ofereceu a Jesus os reinos, ele disse, olha, se prostrado me adorares, eu vou te dar os reinos do mundo inteiro. Mas Jesus estava com o baú das emoções, com o baú espiritual, alimentado por aquilo que eu e você devemos estar alimentando, pela palavra. Ele diz, também está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Aleluia. Sabe de uma coisa? É preciso que a gente não caia nesse engano de Satanás. Se você quer vencer, cuide das suas emoções.
Entregue o domínio das suas emoções. Entregue o domínio a quem? Vou te ensinar a quem você deve entregar o domínio das suas emoções. Hebreus capítulo 4, verso 12. Pois a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Sabe, traduza coração como emoções e mente. Ela é apta para julgar as intenções das tuas emoções, da tua mente. Quem que é apta? A palavra de Deus. Quando Jesus Cristo foi posto à prova, foi a palavra de Deus que julgou as intenções do coração dele. A grande questão é, quando você é posto à prova, quem é que julga ou quem é que decide as tuas, aquilo que você tem que fazer, que você tem que dizer, como você tem que reagir. O grande problema, meus queridos, é que a gente quer que a palavra de Deus domine, e ela é que tem que dominar as nossas mentes, as nossas emoções. Mas como que a gente quer que ela domine se ela não está aqui dentro? Lembra de Davi, o grande rei Davi? O homem segundo o coração de Deus. Davi é o seguinte, ele cometeu pecados ou não cometeu? Cometeu pecados. Diz a palavra de Deus, no mês em que os reis deveriam estar na guerra, Davi estava em casa assistindo série Netflix. Deitado em casa. O exército é forte, está tudo bem, para que eu vou ficar em casa? Mas o mês era o mês em que os reis deviam estar onde? Na batalha. Sabe, meu querido? Levanta o teu traseiro dessa cama e desse sofá. Esquece essas séries, esquece essas maratonas e venha maratonar a palavra de Deus. Eu fico impressionado. Hoje, 5 horas da tarde, e todo domingo, 5 horas da tarde, a gente se reúne aqui para ficar sentado, é isso? A gente se reúne aqui para quê? 5 horas da tarde, todo domingo. Estudar a palavra. Quem veio hoje aqui? Levanta a mão. E aí? Falamos sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o quê? Hoje nós estudamos sobre a doutrina da salvação. Foi tremendo, foi pesadíssimo, maravilhoso. Textos bíblicos, vai, abre em tal lugar, olha o que o Jesus Cristo disse, olha o que Deus disse, olha o que o apóstolo Paulo falou, e compara de estudo. Você que não veio. Não, pastor, eu não saí porque, pastor, eu já trabalho a semana toda. Domingo é o único dia que eu tenho para ficar em casa, descansar um pouco mais. Já tem que vir. Eu já venho para o culto, pastor, já tem que vir para estudar esse negócio de Bíblia. Pastor, eu não vim porque lá em casa, pastor, é difícil sair na hora. Lá em casa é difícil sair na hora. Tem que a mulher. Pastor, eu não vim porque o meu marido decidiu lavar o carro exatamente domingo de tarde. E aí eu fico dizendo, homem, embora, olha a hora, tem um estudo bíblico. Não, a gente vai só para o culto. Sabe? Deixa eu dizer algo para vocês, que vocês não estão fazendo favor para ninguém vir para cá estudar a Bíblia. No teu dia de ataque, no dia que Satanás te peneirar, você vai precisar, como o Senhor Jesus, você vai precisar ter isso, a palavra. Porque se você não tiver isso daqui, você vai ser vencido, você vai ser derrotado.
Sabe por que que vive uma vida de fracasso o tempo todo? Cai, o tempo todo. Mas essa igreja, pastor, não se estuda a palavra, e se prega a palavra. Aqui se estuda a palavra e se prega a palavra. E se você não tem ânimo para fazer isso em casa, vem para cá. Seu pastor está aqui, ó, te ensinando todo dia. Vem para cá. Deixa o carro para outro dia. Acorda mais cedo, sai mais cedo de casa. Sabe? Aquele cochilo da tarde. Ei, dorme mais cedo, põe um despertador, sai de casa mais cedo. Chega às 5 horas e vem estudar. O que isso tem a ver com Davi, que pecou? Sabe por quê? Porque Davi precisou vencer o pecado. Precisou ter vitória na vida, ter uma vida espiritual. E ele só achou um meio de vencer. Salmo 119, verso 1. Salmo 119, verso 11. Olha o que diz. Guardei no armário da de casa e na estante, ou no porta-luva do carro, a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Alguns botam, guardei a tua palavra aberta no Salmo 91, na estante lá de casa, para eu não pecar contra ti. Não funciona, meu querido. Não vai funcionar. Ei, sabe como é que Davi venceu? Se tornou esse homem que até hoje é lembrado, é falado. Já foi para você. Eu e a pastora já tivemos mais de uma vez lá em Israel. Dois nomes. O nome de Jesus é pouco mencionado em Israel. Pelos nativos, pelos judeus. Mas dois nomes são lembrados o tempo todo. Abraão e Davi. Um nome que ultrapassa o tempo, gerações e tudo. Qual foi o segredo desse homem? Guardei no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Vamos dizer? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 2, ele diz assim, que outrora nós vivíamos mortos nos nossos delitos e pecados. Eu e você vivíamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas ele diz que em Cristo nós somos vivificados. Vivificados. Ô Carol, talvez seja a criança mais recente. Quando ela nasceu, ela desejou carne, mocotó, nem um caldinho de feijão. Ela desejou o quê? Leite. Porque bebê, ele deseja o quê? Leite. Põe o verso 4. Acho que é isso. Não. Eu acho que é Pedro, 1 Pedro, capítulo 2. Então, o que Paulo está dizendo na carta aos Efésios é que nós estávamos mortos e que nós fomos vivificados em Cristo Jesus. Ei, aquilo que estava morto, agora ganhou vida. E quando ganha vida, deixa eu dizer algo para você. Ei, a criança estava dentro do ventre. Quando ela pôs a cabeça de fora, ela fez o quê? Não foi isso? Aí chora e quer o que logo? Mamar. É isso? Pronto. O problema é que a gente é vivificado. Aquilo que estava morto em nós, que era o nosso espírito, ganhou vida. 1 Pedro 2:2. E sabe qual é a coisa que a gente tem que oferecer para o nosso espírito quando ganha vida? 1 Pedro 2:2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por ele cresçam para a salvação.
Você recebe a Cristo. Você diz que tem uma vida agora espiritual. E sabe o que você faz constantemente? Você, Ramon, põe teu espírito em atividade. Tu põe teu espírito em atividade. Tu canta louvores. Tu jejua, sabe? Tu põe o espírito em atividade. Tudo isso é ativismo e atividade espiritual que tem que acontecer, mas não dá alimento. Sabe o que vai acontecer? Pessoal da saúde aí, o que vai acontecer se eu começar a ir para a academia e não me alimentar? Vai chegar uma hora que vai acontecer o quê? Diz aí. Eu não esqueço disso. Eu comecei a ir para a academia há alguns meses atrás. E aí eu ia para a academia e não me alimentava na correria do dia a dia. Um dia eu fiz um exercício que faz assim, como é que é? Não. Gente, eu fui e voltei. Caí, desmaiei. Disseram que meu rosto estava branquinho, meus lábios, tudinho assim. Pegaram em mim, eu estava geladinho. E eu fui voltando aos poucos, eu digo, eu sendo... Sabe o que foi isso? Eu coloquei o meu físico em atividade, mas não alimentei. E está cheio de crente fazendo isso, colocando o espírito em atividade, sabe? Cantando, jejuando, fazendo vigílias, fazendo uma série de coisas, mas não dá alimento. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. O que te mantém de pé, o que te mantém as tuas emoções saudáveis, o que te mantém vitorioso é a presença da palavra de Deus na tua vida. Tira isso da tua vida, meu querido. Você é apenas um frequentador de igreja. Tira a palavra de Deus da sua vida e você não passa de mais uma das pessoas que gosta de estar cantando músicas. Levantando a mão. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que Deus se impressiona com o teu levantar de mão, teu abrir e fechar de olhos, teu pulinho? Deus não se impressiona com nada disso, meu querido. Mas tu quer impressionar Deus? Sabe por quê? Porque Deus, isso é como alguém que vai prestar prova no vestibular. Hoje não tem mais esse negócio, né? Tem o quê? Enem, né? Pois é. Aí vai prestar prova e fica, Deus, me abençoe para que eu passe. Mas não estudou. Não estudou. Aí Deus, Aí, escuta só, passa o ímpio que estudou. Aí, Senhor, como é que esse ímpio passa? E eu que sou teu servo não passei, porque o ímpio estudou. E você não. O problema é que a gente quer que o Espírito Santo traga na nossa mente aquilo que não está. Como é que é possível? Como é que ele, no dia da tentação, no dia da prova, no dia da luta, vai usar uma palavra que não está dentro do coração? Davi achava que podia vencer pelas próprias forças, ele caiu. Sabe qual foi a receita de Davi? Guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar mais. Queridos, eu acho interessante porque Paulo, ele nos adverte. Na armadura espiritual que temos que usar, Efésios 6, né? Lá no verso 17 ele diz assim, você quer proteger a mente? Use o capacete da salvação. Eu acho interessante porque no mesmo texto que ele diz, use o capacete da salvação, é o mesmo versículo que ele diz, e a palavra. Não adianta você blindar a sua cabeça se não tiver a palavra. Verso 17, Efésios. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Vamos ficar de pé.